Olá, vamos mostrar para vocês hoje a receita de um brioche perfeito. O brioche é um pão de origem francesa, um pão rico em manteiga, ovos, bem fofinho, muito gostoso, muito apreciado. O que a gente vai fazer aqui é uma evolução minha na panificação. Uma coisa que eu acreditei que eu não ia gostar nunca e hoje eu sou apaixonado. Talvez dentro da gastronomia, uma das áreas que eu mais gosto. E principalmente a panificação voltada para a panificação com fermento natural, com levain, que é realmente muito interessante pela toda a parte de digestibilidade e conservação que é superior. Nós vamos mostrar como fazer essa massa. Essa aqui é a receita. A gente vai ficando abusado quando a gente começa a dominar ou achar que está dominando as técnicas de panificação e começa a querer criar. E eu fui fazendo e chegou num ponto em que quem comeu essa massa que eu vou mostrar para vocês hoje me disse que foi a melhor que eu já fiz. Aí eu apelidei esse do brioche perfeito. Para mim, devem existir brioches mais perfeitos, mas esse, dentro da minha realidade, eu considerei como brioche perfeito. A gente vai fazer ele com a fermentação mista e eu vou mostrar para vocês os passos da receita. Me acompanhe. Inclusive, essa minha empolgação com a panificação vai resultar em uma série de outros conteúdos no nosso canal, tanto no canal quanto na página do Instagram. E aproveitem para vocês nos seguirem, tanto no YouTube quanto no Instagram, que isso para a gente é muito importante, dá mais movimento e mais incentivo para a gente continuar. Então vamos lá? Primeiro passo vai ser o uso do levain, que é o cuidado que ele esteja no máximo de atividade. Aqui a gente tem a marca em o que eu mostro quando eu comecei a reativar e aonde ele chegou nesse momento. Então ele está cheio de bolhas, é a hora em que ele está mais ativo. O resto já está tudo fracionado e pesado. O levain, não. Esse aqui, aliás, um detalhe íntimo, esse aqui tem nome. Esse aqui é o Casalbert. Então, cada um pode colocar o nome no seu, porque a gente vai, tanto que a gente alimenta que a gente cria uma certa afinidade, e aí eu resolvi chamar pelo nome. Esse é o Casalbert que vai ser usado uma parte dele aqui. Primeira parte, 300 gramas de levain ativo. Em seguida, nós vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo, que já está pesado aqui, mais 250 gramas, 500 gramas de farinha de trigo. O que eu tinha que pesar era só o levain, vou tirar esse aqui que isso vai me atrapalhar. Agora vamos misturar bem o levain com a farinha. E como eu falei com vocês, nós vamos usar uma fermentação mista para acelerar um pouco, até para isso ficar mais prático. Se vocês forem fazer isso num dia que tem gente chegando e o tempo é curto, vocês podem fazer só a fermentação natural, mas a gente pode dar uma acelerada com 7 gramas de fermento biológico seco. Uma coisa que acelera também, faz parte da receita, mas também ajuda a acelerar a fermentação, é açúcar. Então, as 3 colheres de açúcar, que dá aproximadamente 60 gramas, a gente acrescenta nesse momento. Bom, e agora vamos incorporar isso aqui. Misturar o levain, a farinha, o fermento químico e o açúcar. Vocês estão vendo que eu estou usando uma colher, mas é por pouco tempo. O que eu gosto mesmo é de, como eu já falei em outras gravações, eu gosto mesmo é de botar a mão na massa. Bom, a mistura feita, vamos começar a acrescentar o que vai dar mais umidade e mais liga. Aqui são 160 gramas de leite de coco. Existe no mercado um leite de coco pronto para beber, que é como se fosse essas caixinhas de leite Tetra Pak, leite pronto para beber. Nada mais é do que um leite de coco de garrafinha que a gente dilui. Então você pode fazer isso em casa também, como eu fiz aqui. 2 de água para 1 de leite de coco. Aqui nós temos 160 ml de leite de coco diluído. Não vou colocar todo não, vamos deixar aqui para a gente ver, conforme necessidade a gente vai colocando mais. Entra agora a seguir, quando nós falamos que a receita é rica em ovos e em manteiga, são 2 ovos. Aquele velho cuidado de quebrar o ovo antes de colocar, um de cada vez, porque já aconteceu comigo burramente. Você vai quebrando e jogando, sem ver se ele está normal. Se tiver estragado, você estraga a massa toda, perde a massa inteira. Vamos lá, vamos quebrar. Esse está ok. E o segundo.
Ok também. Aqui a gente pode dar uma misturada, porque nós vamos colocar o restante dos ingredientes e aí é a história da mão na massa. 3 colheres de sopa de manteiga, que corresponde a aproximadamente 70 gramas de manteiga. 1 colher de café de sal, aproximadamente 7 gramas por aí. Não chega nem a isso. 1 colher de café. Pega a colherzinha e fica mais fácil. Menos até, bem pouquinho. O que a gente quer com sal aqui? É um pão mais para o lado doce, mas o sal melhora a sensação de outros sabores, inclusive do próprio açúcar. Mistura feita, vamos para a mão. Daqui para frente, nós vamos amassar na mão até os ingredientes estarem todos incorporados para a gente poder sovar na mesa. Vamos lá. A massa é uma massa mole, ela é bem amolecida, é assim mesmo. Não assusta não, ela é para ser assim. A massa aqui está quase misturada, mas a massa ela tem que ficar bem úmidazinha para ela poder dar a textura que a gente gosta. Então ainda vai mais um pouquinho do leite de coco, mas vocês viram que eu não coloquei todo. Tem que ter cuidado se colocar tudo de uma vez, às vezes você fica com a massa líquida. Aí é impossível de manusear. Colocando aos poucos, eu aqui, por exemplo, não vou botar mais, vai sobrar esse pouquinho aqui. Dos 160 talvez, vamos ver quanto que ficou para trás aqui. Vai dar umas 20 gramas mais ou menos. Massa é pegajosa, é líquida. Uma vez, manteiga, leite, farinha, ovo, você não consegue mais ver nenhum deles, está na hora. Uma vez a mistura sendo completa, depois que a gente não conseguir identificar nenhum dos componentes, está tudo misturado, nós vamos jogar na bancada enfarinhada e fazer uma sova. Como essa massa é uma massa úmida e pegajosa, a sova vai ser um pouco diferente daquelas que eu acho que vocês já viram em outros vídeos que a gente fez, que a gente só aperta com as mãos. É uma manobra interessante para esse tipo de massa. Vamos ver? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos afastar um pouquinho a nossa massa aqui e enfarinhar a bancada. Agora nós vamos retirar a massa do bowl e colocar aqui dentro. Isso você pode fazer com a ajuda de uma das coisas que minha mulher disse que são meus brinquedinhos, uma espátulazinha de plástico que ajuda. Bom, a massa está aqui. Vocês veem que para fazer do jeito tradicional não ia dar certo, tá? Então como é que a gente faz? Ó, pega a massa como um bolo, bate, dobra para cima. Pega lateral, bate, dobra para cima. Na lateral, bate, dobra para cima. Isso a gente vai fazer durante uns 10 minutos até você perceber que a massa está completamente lisa. E eu devo confessar para vocês que essa é a hora que eu gosto. Essa massa aqui ficou num ponto muito bom. Vocês estão vendo que praticamente ela solta das minhas mãos. Se a gente erra ou vai um pouquinho além no quanto que a gente umedece aqui, se ficar úmida demais, às vezes ela gruda muito na mão. E aí você é obrigado a bater até ela soltar das mãos. Aí é o sinal de que ela está elástica o suficiente. Ela gruda na mesa e gruda nas mãos. A hora que ela sai como um bloco inteiro, tanto da mesa quanto da mão, está ficando no ponto. Aqui agora é só esperar ela ficar bem lisa. E vamos sovando. Bom, passado aí cerca desses 10 minutos, a massa vai estar lisa e elástica. A gente empurra, ela volta. Bom, nesse ponto, vamos bolear. A gente volta com ela para o bowl. Eu vou jogar um pouco de farinha no fundo do bowl e devolver a massa aqui para dentro. Ela vai ficar descansando aqui e a cada 30 minutos nós vamos fazer uma dobra, 4 dobras. Então a gente vai ter mais 2 horas nessa fermentação em bloco aqui. A massa boleada vai de volta para o bowl, que vai ficar coberto por um pano que a gente vai deixar umedecido para que a massa não seque, né? Temperatura ambiente ou não for, se tiver quente, como aqui tá, não sei se está quente de tanto que eu bati nessa massa aqui, mas
na temperatura ambiente tiver uma temperatura amena para quente, pode ficar aqui fora. Caso contrário, se estiver frio, vale a pena colocar dentro do forno desligado, né, com 27, 30 graus e com a porta fechada, porque ali ela vai crescer melhor, né, com a temperatura mais alta. Temperatura muito baixa vai frear a fermentação, o que acaba prolongando muito o que a gente pretende aqui de tempo com essa massa. Então vai ficar aqui em temperatura ambiente, eu vou arrumar tudo que a gente fez aqui de sujeira para a gente continuar a receita daqui a pouco, meia hora depois. Passados os 30 minutos, vamos fazer a primeira dobra. A função da dobra é criar camadas, até para que essa fermentação seja melhor e faça com que o pão fique também mais bem formado. Então, como é que a gente pode fazer as dobras? A dobra ela pode ser feita sob a bancada. Eu prefiro, para essas massas mais úmidas, fazer a dobra dentro do próprio bowl. Então, vamos lá. A gente vai molhar as mãos. Com a mão molhada, para a massa não grudar, levanta a massa e dobra. Faz mais uma dobra. Esse movimento nós vamos fazer mais 3 vezes a cada meia hora. E é isso. Feitas as 4 dobras, como a gente vai finalizar aqui, nós vamos devolver a massa para a bancada, que a gente vai enfarinhar, um pouquinho de farinha sobre a massa para a gente tirar ela aqui de dentro. Ela ainda é uma massa bem pegajosa. Sempre umedecendo a mão, poder trabalhar a massa. Depois da gente abrir a massa, então, vamos porcionar, fazer cortes, em torno de 70 gramas, isso vai ser feito sempre com a ajuda de uma balancinha para os pães ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, até porque o tempo de cozimento vai depender do tamanho dos pães. Se a gente fizer com tamanho diferente, não vão ficar mais assados do que os outros. Então é ideal que a gente realmente pese. Então, depois de dividida a massa, a gente vai bolhar cada parte dessa para formatar o pãozinho. Bolhar é esse movimento de pegar a massa e fazer com que a massa desforme e se transforme em uma bolinha perfeita. Cada que a gente bolheia, vamos separar, porque é interessante que essa massa fique coberta no pano úmido, para que a gente possa manter, não deixar a massa secar e sofrer algum dano no cozimento. Então, vamos bolhar uma por uma, até estão todas bolhadas. Um segredo nesse bolhar é, primeiro, a mão está o mais limpa possível para que não grude. Segundo, no começo, eu faço assim, eu amasso a massa na palma da mão, com a mão aberta. Isso faz com que ela se agregue mais. Depois eu vou fechando os dedos. E aí sim, a gente finaliza com os dedos fechados, jogando para um lado e para o outro. E aí ela sai redondinha. O último passo antes de assar é botar na forma. Então a forma previamente untada e enfarinhada. Nós vamos arrumar aqui com algum espaço entre cada pãezinho, porque eles vão crescer muito ainda no período que vai ficar descansando a segunda fermentação, que é essa fase em que ele vai fermentar já formatado. Então, vamos arrumar aqui. Isso feito, eu vou aconselhar vocês, que é uma boa, ter o forno com aquele morno, bem morno, em torno de 27 a 30 graus, e deixar ele lá dentro, com o forno desligado, porta fechada, até que ele dobre de volume. Aí a gente retira do forno, bota o forno até 180 graus e aí bota para assar até eles dourarem. Aí isso nós vamos ver em seguida, tá? Legal eu acho que é por isso que eu gosto tanto de panificação,
Eu adoro fazer bagunça, e essa bagunça que fica aqui é muito legal. Né? Obviamente que depois eu tenho que limpar, senão dá briga em casa, mas isso aqui parece aquela coisa que a gente em criança fazia com areia, com barro, com tudo. Panificação é uma cachaça, vocês vão ver. Tentem, comecem. Tá? O começo é difícil, depois vocês vão deslanchar. Bom, e aqui o resultado do nosso, depois do cozimento. O toque final vem da água de brilho. Sabe aquele brilhozinho que o brioche tem? É dado por isso aqui que a gente chama de água de brilho. O que é isso? Nada mais é do que água com um pouquinho de amido de milho. O ideal é 50 ml, para cada 50 ml de água, uma colher de café de maisena. Isso, assim que sai do forno, como nesse momento, a gente pincela e faz a mesma coisa depois que ele esfria. Depois dele frio, uma segunda mão, como se fosse uma segunda de mão de um pintor, né? E aí ele vai fazer aquela casquinha que a gente puxa do brioche e que dá o brilhozinho dele. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é a hora que sai do forno, o aroma, o cheirinho que vem na cozinha é um negócio fantástico, é muito bom. Pronto, esperar absorver e está pronto. Bom, então isso aí vocês viram como a gente pode fazer um brioche perfeito, como eu chamo. Tá tão bom que eu já comi a outra metade. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de dar o like pra gente, tá? Isso nos ajuda bastante. Experimentem, mesmo de boca cheia, é muito bom.